Quando eu iniciei minha carreira artística, eu me iniciei pelos caminhos convencionais. Escolas de dança que davam aulas de técnicas variadas. Então eu fiz aula de jazz, dança moderna, aula de dança clássica, muito pouquinho, porque eu não gostava tanto de clássico. E ao encontrar com o Luiz, eu me juntei a ele nesse percurso de investigar outras formas de desenvolvimento técnico corporal, focado nas possibilidades que o corpo oferece naturalmente. Essa experiência, ela foi baseada em práticas que muito se assemelhavam à experiência do corpo que pratica o esporte, que era a formação do Luiz. E o Luiz então usava muitos jogos que ele inventava, jogos corporais que a gente fazia na grama, na sala, com bolinha, com objetos, com materiais, etc. E esses jogos, eles eram destinados a desenvolver nossas capacidades de reagir, a nossa capacidade de reflexo, certas habilidades finas e também uma disponibilidade física um pouco mais arrojada. A maioria dos integrantes do Endança, no início da sua trajetória, eram meninas jovens, saindo da adolescência. Eu era mais velha, eu tinha 20 anos. Então, o que vigorava ainda era aquela estética em que a mulher é delicada, a mulher ela tem uma graça, e não que a gente abdicasse disso, mas o vigor, a vitalidade, essa presença mais intensa, yang, foi despertada nas práticas que o Luiz propunha pra gente. Esse foi o caminho do Endança. Essa memória do jogo como uma estratégia que despertava a nossa disponibilidade corporal, ela ficou retida na minha experiência. Mas só muito mais tarde é que eu fui realmente mergulhar na noção de jogo e na compreensão de que o jogo poderia ser potencialmente uma estratégia para desenvolver processos criativos. Voltando um pouco mais atrás, no último espetáculo que eu participei com o Endança, é que de fato apareceram as pistas para que as ações estruturadas de uma forma aberta pudessem ser trazidas para a cena e serem um suporte para o desempenho dançarino. Isso apareceu no espetáculo Animater, em que o Luiz já propunha algumas cenas que eram baseadas em princípios de movimento, mas com regras não muito claras e mesmo com a nossa compreensão ainda não muito profunda de que aquilo também eram estruturas de jogos. E o Animater tinha várias cenas assim, que aconteciam e se desenvolviam em cena a partir de princípios muito simples de movimento, condução. Uma das cenas, por exemplo, que é uma cena que foi ícone nesse espetáculo, o Luiz propôs que duas dançarinas desenvolvessem uma movimentação, uma integrada à outra, a partir do ato de se esquivar de um bastão em movimento. Não havia uma característica de ataque e de defesa. Era um bastão que rasgava o ar através de uma movimentação circular e às vezes vertical, círculos dos dois planos, visando alcançar ou atingir o corpo da outra dançarina. E ela dançava reagindo a esta ação, a esta investida, com esquivas. E disso, com a música e com o fluxo contínuo, resultava uma dança que ao mesmo tempo acolhia o risco, que provocava no público um interesse muito grande. Porque de fato eles percebiam que a qualquer instante aquele bastão poderia atingir aquela intérprete. Essa cena, ela marcou realmente uma época da dança, fazia parte do espetáculo Animater, e a partir desta cena eu passei também a trabalhar posteriormente, a investigar num projeto de iniciação científica a ideia de risco, que foi trazida por um estudante, e eu utilizei a experiência do bastão para desenvolver uma outra cena com outra movimentação, mas que tinha esse princípio, a investida e a esquiva. Essa cena acabou se chamando Entre Esquivas e foi desenvolvida com dois estudantes aqui no Departamento de Artes Cênicas, o Tauan e o Danilo,
e se apresentou em alguns lugares. Ela gerou outro produto artístico, bem diferente, mas o princípio de movimento era o mesmo. E é sobre isso que eu passo a estudar a partir do meu mestrado e do meu doutorado. Como que o princípio do jogo, baseado em verbos de ação, podem gerar uma poética em dança contemporânea. E essa poética, ela se constrói a partir dos corpos que estão jogando. E a cada vez que você joga, mesmo usando os mesmos princípios, resulta em criações diferentes. Nessa residência que tivemos a oportunidade de oferecer, que foi intitulada de Rastros do E-Dança, 40 anos reverberando no tempo, eu me dispus a olhar um pouco para as origens do nosso trabalho e tentar trazer esse olhar nas experiências que hoje eu pratico e venho praticando há muitos anos na formação de atores, de educadores e também em criações com dançarinos. Eu experimentei com eles isso com um lenço, um tecido, alguma coisa que pudesse provocar o mesmo movimento, mas que ao mesmo tempo pudesse protegê-los do risco de acidente. E da mesma maneira, eu propus que eles tentassem alcançar o corpo do outro com o tecido para dar chance para que o outro dançarino respondesse com a movimentação de esquiva. E isso poderia construir um fluxo de ação que oportunizasse a eles baixar, pular, esquivar, passar por trás, passar pela frente. E é a competência do intérprete em criar links entre essas ações, um fio condutor que logra a expressão de uma composição poética em dança. E foi isso que a gente experimentou com o grupo, de uma forma evidentemente mais elementar, que pudesse abrir a percepção deles para essas possibilidades. A reação ao acaso, à situação do presente, propõe, exigindo conexão, um com o olho no outro, exigindo um aguçamento da percepção de si no espaço, do seu corpo e do que você faz, exigindo um senso de oportunidade para reagir à situação proposta e outras competências que eles foram descobrindo na experiência nessas 4 semanas de vivência. Assim como o jogo era a base no treinamento dos dançarinos de dança, com os anos ele se transformou em estratégia de criação coreográfica. Só que eu só percebi isso quando eu me dispus a estudar no mestrado a ideia de que o intérprete teria autonomia de criação e escolhi como tema para essa investigação as touradas. Ao mergulhar no universo das touradas, eu me dei conta que a tourada é um jogo. O touro é provocado a investir contra o toureiro e o toureiro, com a habilidade, o logro, desenvolve uma movimentação com a capa, tripudiando o touro, enganando ele. Isso vira um bailado. Mesmo parecendo um pouco cruel, a dimensão da tourada, ela nos transporta para muitas coisas. E a raiz da prática da tourada está no jogo. E ao estudar jogo, eu me deparei com a noção de que o jogo está na raiz da expressividade humana. Ele vem dos ritos sagrados. Isso me encantou. Já no Endança, eu havia feito uma experiência, a imagem do toureiro dançando com uma capa e lidando ou dialogando com um casal de dançarinos. Só que a gente não compreendia exatamente que o princípio estava em atacar e esquivar. A gente simplesmente dançava poeticamente com aquela movimentação. Quando eu fui estudar as touradas, eu desenvolvi isso muito mais profundamente e realizei todo um espetáculo abordando princípios de movimentos muito claros, em que o dançarino, o intérprete, não agia sem compreender fundamentalmente por que ele agia. Ele tinha um papel, ele tinha uma função. Ou ele era um homem touro, ou uma mulher touro, ou um toureiro e uma toureira. E todas as relações subjetivas que nasciam disso é que geravam a ação dramática.
É claro que eu não me limitei à figura do animal e do homem, a razão e o instinto. A gente mergulhou nas relações de sedução, de atração, de negação, de submissão, de impor a força sobre o outro a partir de relações de poder. E tudo isso, na verdade, para estudar a natureza humana. Hoje eu percebo que o estudo que eu concluí em 2009 reverbera, assim como a dança reverbera de 40 anos atrás, em muitas experiências que eu estou tendo a oportunidade de multiplicar. E o mais interessante é que cada vez que eu lido com essa metodologia do jogo para desenvolver a expressividade e as possibilidades do corpo em movimento, eu vejo que ela desperta nas pessoas também percepções de vida. Essa residência, dirigida a grupos de jovens e adultos que não tiveram chance e oportunidade de ter contato com o nosso trabalho de formação aqui na Universidade de Brasília, revelou para mim que esse conhecimento ficou muito restrito a esse universo acadêmico e que algumas questões que eles ainda estão enfrentando no processo de desenvolvimento artístico deles remetem a questões que nós superamos há 40 anos atrás. No momento em que eles experimentam o jogo como proposição para a construção de poéticas não atreladas às estruturas convencionais de coreografia, desperta neles um caminho que eles não vislumbravam antes e incita eles também a se aventurarem em caminhos próprios de criação. Foi muito gratificante ouvi-los no final da oficina, porque eu consegui sintetizar, simplificar uma experiência de uma pesquisa de anos em elementos básicos, acessíveis, que puderam, de alguma forma, transformar aquelas pessoas. Para mim é um legado que nasceu lá, na dança, há 40 anos atrás, e que hoje ainda é verdade.